Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Como será a nossa vida no futuro? Como serão os humanos do futuro? Em que nos estamos a transformar? Qual o papel das novas tecnologias nessa transformação? Será que somos nós que temos que nos adaptar ao mundo digital? O processo deverá ser o inverso? E que respostas terá a ciência para questões existenciais? Como trataremos da nossa saúde? São algumas das questões que vão ser respondidas neste Da Capa à Contra Capa pelos nossos convidados. Diana Prata é cientista premiada na área da inovação e empreendedorismo, dedica-se ao estudo da biologia do comportamento humano, lidera o grupo de neurociência biomédica do Instituto de Biofísica e Engenharia Biomédica da Universidade de Lisboa, é professora honorária no King's College de Londres. Também connosco Francisco Rebelo, o presidente da Associação para o Desenvolvimento da Usabilidade e Experiência de Utilização, é coordenador da Unidade de Ergonomia do Centro de Investigação em Arquitetura, Urbanismo e Design na Faculdade de Arquitetura de Lisboa, é também professor associado da Faculdade de Motricidade Humana. Com eles vamos falar sobre os humanos do futuro, o tema de uma conferência organizada pela Fundação Francisco Manuel dos Santos no próximo dia 14 de novembro, à tarde, na Universidade de Aveiro. Bem-vindos, muito obrigado pela vossa presença, é um gosto de recebê-los para falar do futuro, que é sempre algo um pouco especulativo, mas sempre apaixonante. Vou só começar por introduzir os nossos ouvintes naquilo que fazem. Diana Prata usa a inteligência artificial para fazer diagnósticos mais precisos de doenças neurodegenerativas, é isto? Exatamente, é uma empresa startup, teve origem na Universidade de Lisboa e nós queremos ajudar os médicos, radiologistas e neurologistas a diagnosticar mais rápido e com maior confiança uma doença como Alzheimer's disease, doença de Alzheimer, a doença de Parkinson's, e o mais cedo possível, quando a pessoa começa a ter os primeiros sintomas. A tecnologia é essencial para esse processo? Eu penso que sim, como em toda a medicina, vai ser frequente o uso da inteligência artificial, nomeadamente na identificação das doenças, especialmente quando elas são tão pouco acessíveis aos sentidos dos médicos, não é? Da palpação, ao do olhar. Francisco Rebelo tem-se dedicado ao estudo da interação homem-computador. O que é a usabilidade? Vamos lá tentar explicar estes termos, por exemplo. Ok. A usabilidade é um atributo de um produto que permite que ele seja de fácil utilização, que seja fácil de aprender, que seja fácil de utilizar e que dê também satisfação ao utilizador. Genericamente, são atributos do produto. E o design emocional? Também vi que trabalha... O que é o design emocional? O design emocional tem como objetivo mudar o mundo, ou mudar os interfaces com que nós usamos todos os dias, de forma que eles despertem emoções positivas e não emoções negativas. Isto é, que haja uma relação emocional com os produtos que utilizamos no dia-a-dia. O seu trabalho, no fundo, tem muito a ver com a experiência do utilizador, não é? Tem muito a ver com a avaliação também do que é necessário do ponto de vista do utilizador e depois entra não numa gama de medicina, mas, por exemplo, de tecnologia mais funcional, até inclusive a jogos, não é? Tem menos a ver com a medicina, mas mais a ver com outro tipo de tecnologia, é isso? Sim, tem mais a ver com a interação, com toda a tecnologia que usamos no dia-a-dia. Basicamente, o que nós nos preocupamos é de que forma é que esse tipo de interação irá desenvolver nas pessoas, portanto, uma satisfação, emoções positivas, mas também a sua eficácia, a sua performance quando da interação com esses produtos. Diana Prata, vamos começar pela saúde. Os humanos do futuro, e esse é o desafio que vai estar em debate na Universidade de Aveiro, vão ter que ser humanos adaptados à tecnologia. Nós hoje sabemos que a tecnologia mexe com a nossa fisionomia, com a nossa saúde de uma maneira decisiva, mas há uma linha que separará certamente a nossa natureza carne e osso e as nossas extensões robotizadas, embora isso possa acontecer e já acontece quando há, por exemplo, problemas do nosso defeito, de fabrico, digamos assim, ou até daquilo que nos acontece ao nível, por exemplo, de próteses. Perguntava-lhe como é que imagina os humanos do futuro, que certamente já começou a refletir sobre isso. Obrigada pela pergunta difícil. Que será partilhada depois com o Francisco. Espero que sim. Nós estamos juntos no mesmo barco. Ótimo. Eu concordo que os humanos do futuro vão ser
complementados pelos robôs do futuro. E já estamos a ver isso, justamente na área das próteses, mesmo até em termos do nosso bem-estar, ou de como podemos fazer o que fazemos de forma mais eficiente. Nós já conseguimos ser telepáticos, não é? Transmitir o que queremos fazer em termos de movimento, ou de pensamento, ou de imaginação a outra pessoa, através de uma máquina apenas que lê o nosso cérebro e depois transmite informação. Com as próteses também. A inteligência artificial, penso que vai estar em todo o nosso ambiente, desde a Alexa ao nosso médico, para o diagnóstico de sintomas da forma mais rápida possível. Há quem fale de uma impressão, de uma tatuagem na nossa pele que faz a monitorização de a nossa fisiologia, e que isso é acessível pelo nosso médico a qualquer momento, por exemplo. Há quem fale de uma medicina mais personalizada, mais preventiva também, e em que chegaremos ao ponto de ter em casa uma própria cápsula onde nos deitamos e seremos diagnosticados e tratados de uma série de coisas. Portanto, isto seria realmente o pináculo. Vamos morrer saudáveis, já percebi. Pois, eu acho que sim. E depois há ainda a outra fronteira, que é não vamos morrer. Se conseguirmos realmente transpor, se conseguirmos perceber inteiramente o código da nossa consciência e das nossas memórias e do nosso pensamento, será que conseguiremos continuar a viver mesmo depois do nosso coração deixar de bater e depois do nosso corpo a funcionar? Conseguiríamos viver de uma forma digital. Não é? Essa seria a última fronteira. Ou não seria a última. Francisco Rebelo, quando olha para o que podem ser os humanos do futuro, e aqui estamos a falar também das limitações técnicas do próprio ser humano, e é aqui que a tecnologia nos vai poder ajudar, o que é que perspectiva à cabeça para ajudarmos aqui a lançar o tema? Eu gostava de pensar primeiro qual é o cenário que o homem vai viver, para depois tentar perceber como é que ele se vai adaptar a esse cenário. A adaptação terá que ser mútua, não é? Nós sabemos, e atualmente já é uma realidade, aquilo que é a internet das coisas. A internet das coisas é uma área que a nível do espaço europeu toma uma importância muito grande. Isso significa que tudo vai estar ligado a tudo. Portanto, qualquer objeto que usamos, qualquer elemento da nossa vida está interligada. Isto significa aqui que vamos ter um novo paradigma de comunicação com as pessoas e de comunicação com o mundo também. Ligado a isto, temos ainda outro aspecto que tem a ver com a chamada realidade ubíqua. O que é a realidade ubíqua? É a possibilidade do computador poder estar em qualquer momento, em qualquer ponto. Isto é, ele não é visível, não está à minha frente. Eu posso interagir com o computador e com o mundo e com os outros e com as coisas através de novos dispositivos de interação que não os que atualmente temos. Ligados com isto, temos ainda outra coisa que são as tecnologias persuasivas. Uma tecnologia persuasiva é aquela que é capaz de dar aquilo que o utilizador necessita no momento certo, sem que ele tenha que saber, sem que tenha que fazer o esforço. Isto é, ela está omnipresente, está presente e é capaz de identificar que eu daqui a pouco vou precisar de qualquer coisa e esse qualquer coisa que eu vou precisar, a informação é fornecida. Isto já acontece atualmente, atenção, nada disto é futuro. Eu digo que o homem do futuro já começou atualmente. O outro aspecto tem a ver com a colaboração homem-robô. A colaboração homem-robô vai permitir que eu consiga comunicar com o robô e o robô comigo em termos de entreajuda. Tarefas repetitivas, tarefas de manipulação de cargas, tarefas que são aborrecidas, o robô faz e nós temos mais tempo para pensar, mais tempo para criar. Mas você controla sempre o robô. Eu estou a falar no aspecto positivo, agora daqui a pouco vou falar sobre o aspecto negativo. Sim, já vamos ao negativo. Exato, estes são os aspectos positivos. Na área da medicina, a colega já referenciou, enfim, temos aqui desde aquilo que é a interação cérebro-computador, que nos permite comunicar diretamente com o computador, às próteses, que já foram aqui referenciadas, enfim, um manancial, portanto, de coisas. Só queria deixar bem claro que, neste momento, o problema não é a tecnologia, o problema é a forma como a vamos utilizar.
que é um aspecto completamente Como diferente. O uso que damos à tecnologia. O uso que damos à tecnologia. Para o bem e para o mal. E entra os limites, e entra a questão ética também, não é? E entre as questões éticas, as questões de limitações humanas, as questões das necessidades, a questão do marketing, a questão do vender a qualquer custo, enfim, há aqui várias questões que se colocam depois e que têm que ser ponderadas neste momento. Vamos à questão ética, mas eu fiquei aqui na questão da saúde um ponto base, que, Diana, ler o nosso cérebro. Admitindo que já se lê uma parte do cérebro, a verdade é que o cérebro é aquela última fronteira do corpo humano do ponto de vista do conhecimento, pelo menos assim identificado, é talvez o órgão do nosso corpo que nós continuamos a pesquisar cada vez mais. Até que ponto hoje em dia já conseguimos ler o nosso cérebro, e será sempre essencial que toda a mudança tecnológica ligada à medicina passe pelo cérebro? Sempre pelo cérebro? Toda a mudança tecnológica ligada à medicina? Pode passar só pelo cérebro? Ou seja, qualquer adaptação tecnológica ligada à medicina passará sempre por estímulos cerebrais, por algo que tem a ver com as neurociências? É uma disciplina-chave para todo este novo paradigma? Sem querer estar a tirar importância à minha área preferida, diria que não, que temos muitos órgãos no corpo e em cada área do nosso corpo há avanços tecnológicos, com a contribuição da robótica, da inteligência artificial, que têm dado resultados, desde a fabricação de fígado, com células estaminais, o 3D printing dos vários órgãos, o ataque das células cancerígenas através de potenciar as nossas células matadoras do sistema imunológico. Portanto, passa-se aqui há um manancial de frentes de guerra no corpo. Mas nada disso passa à margem daquilo que se passa no nosso cérebro. É verdade que todos os órgãos estão ligados de uma forma ou de outra, mas são frentes relativamente independentes. Eu pergunto isso porque a degradação, por exemplo, a doença neurodegenerativa, depois acaba por ter um impacto nas outras funções motoras. Sim, claro, não. Em termos de questões motoras, o cérebro tem um papel essencial, sim, para o cérebro, o sistema nervoso, a medula espinhal também, não é? Portanto, o que se passa ao nível do cérebro é extremamente interessante porque, digamos que, enquanto que noutros órgãos a fisiologia está mais bem caracterizada, no cérebro ainda não. A neuroquímica e a anatomia dos circuitos que leva ao pensamento e ao comportamento está um pouco atrás, eu reconheço. A área da psiquiatria e da neurologia também beberam menos das técnicas quantitativas e das tecnologias mais avançadas nos últimos tempos, por razões culturais, muito. Mas a verdade é que, com o advento da inteligência artificial e do poder computacional dos últimos anos, quase que podemos fazer um bypass a entender esta neuroquímica toda, esta anatomia toda, e conseguimos que as máquinas, ao encontrar padrões típicos de um determinado tipo de pensamento ou de patologia que o cérebro expressa naquele momento, conseguem ajudar-nos a classificar o que se vai passando e a dar uma cara àquele pensamento, não é? É mostrar, ok, este padrão de ativação significa este pensamento ou esta emoção, e é altamente preditivo daquele comportamento ou daquela patologia. Com a ajuda da máquina, nós conseguimos ler o cérebro, descodificar o cérebro, mesmo embora não entendamos toda a neurobiologia adjacente. E já conseguimos ler muito? Já conseguimos ler imenso. Nós conseguimos, por exemplo, se uma pessoa que esteja noutra sala consegue perceber que letras eu estou a ler, que texto eu estou a ler, apenas através de olhar para a minha ativação cerebral. Consegue também ver, com a ajuda das máquinas que fazem esta tradução, que imagem eu estou a ver. Estou a ver a imagem de um pássaro ou da cara de uma pessoa. É extraordinário. E não só do que eu estou a ver, como do que eu estou a imaginar, porque o ver e o imaginar são muito parecidos, no fundo. Francisco,
isto é essencial para tudo o resto, ou seja, eu estou a tentar fazer transferência desta área para toda a área, digamos, de tecnologia ligada ao ser humano. Mas sem o conhecimento e sem este aprofundamento daquilo que nós conseguimos na leitura do cérebro, se não fizermos esse aprofundamento, não vamos andar tão depressa nas outras disciplinas, porque o controle emocional, o olhar, saber comunicar com o robô, tudo isso passa por quão avançado estiver esta reflexão e esta investigação. Estou certo? Corretamente, correto. Exatamente. Nós partimos sempre daí, ou devemos partir sempre daquilo que é a compreensão do comportamento humano, e desde aquela que é mais fácil, que é visível, aquela que nós observamos, até aquela que está mais escondida, que está na caixa negra, que está no próprio cérebro, por processos de ativação também. Portanto, tudo isso é fundamental e partimos sempre daí. Só que o nosso caso específico, nós partimos de fora para dentro, isto é, de que forma é que eu vou dar estímulos positivos, de que forma é que eu vou dar um conjunto de possibilidades de ação, que são affordances, para que as pessoas tenham comportamentos que sejam os mais corretos possíveis, os mais adequados à situação para a qual estamos a desenvolver. Estamos a concluir que não há nada mais humano do que este novo campo tecnológico, porque está tudo no cérebro. Está tudo no cérebro. Quando me falou do cenário, a importância do cenário refere-se às condições em que os humanos vão trabalhar, ou seja, deixe-me ser radical, é irrelevante o espaço físico onde trabalham, se vivemos numa sociedade de extremos climáticos, se vivemos cada vez mais em cidades, isso é um fator fundamental neste processo? Há pouco acabei por não referenciar como é que será o humano do futuro, não é? Sim. Um pouco. Eu só queria deixar ficar algumas ideias sobre isso. Primeira coisa, a questão da posse vai deixar de existir. Isto é, o ser humano vai mais partilhar informação. Portanto, a posse, a propriedade vai deixar de ser importante para as pessoas e o que vai passar a ser importante é as experiências que as pessoas vão ter. E isto já acontece atualmente com os jovens. Os jovens partilham informação, os jovens partilham produtos próprios. A minha filha, em vez de comprar um colar, compra em agregação com outros colegas vários colares e acabam por trocar a informação. Portanto, a ideia é ter a partilha é completamente diferente. Esta geração nova que vai se manifestar com o futuro vai ter isto. Partilhar a casa, partilhar o carro, partilhar as férias, partilhar quase tudo. A economia partilhada. É a economia partilhada. E isto é algo que surge porque há também tecnologia para o poder fazer e porque o cérebro também quer, as pessoas também querem na realidade. O outro aspecto tem a ver com esta possibilidade de maior comunicação vai trazer um problema, que é a privacidade. Vamos ter menos privacidade. Mas atualmente não temos privacidade também. Desde o momento que temos o nosso telemóvel, o nosso cartão de crédito, estamos a ser controlados. E ainda vamos ser mais controlados, provavelmente. Vamos ser mais controlados, exatamente. Inclusive nas minhas emoções. Inclusivamente, neste momento já está a acontecer. Nós temos sistemas que permitem ler as suas emoções em frente a uma loja e permite mudar, eventualmente, dar indicações para a mudança da loja ou dos elementos que vão ser mostrados em função do face reading, de uma leitura facial que permite já tirar algumas emoções e a partir daí é preciso já ler essas emoções e modificar o contexto. Uma questão do cenário que tinha levantado. A questão do cenário, para nós é muito importante e é aquilo que nós trabalhamos na realidade. Nós não temos o futuro neste momento, mas nós podemos simular o futuro. E o que nós fazemos é, em realidade virtual, simulamos cenários futuros e analisamos o comportamento humano nestes cenários futuros. E essa análise pode passar por vários aspectos. O mais fácil será o que eu vou fazer, qual o meu comportamento face a um cenário futuro, que eu posso, em realidade virtual, simulá-lo. Isto é, eu posso colocar essa realidade como atual. E depois podemos ter vários níveis de profundidade. O nível de profundidade mais básico seria o comportamento humano, o efetivo, o observável, mas também podemos depois monitorizar através de eletroencefalografia ou de outras áreas, e ainda não começamos, por isso que eu estou aqui a olhar para a doutora e estou aqui a pensar que colaboração nós podemos ter no futuro para podermos também ir mais longe em relação a isto. Podemos também, nesses cenários controlados, avaliar o que é que vai acontecer. Porque a tecnologia tem aspectos positivos e negativos. Os negativos eu chamo de efeitos secundários. Os efeitos secundários têm que ser controlados ou eliminados, eventualmente. Mas eles vão estar sempre presentes. Portanto, não há volta a dar. O que é que está a ver positivamente nesta reflexão? Onde é que... E eu tinha aqui uma dúvida relacionada com o cenário, que é, no fundo, o que é que o ambiente à volta vai condicionar os rumos também na investigação ao nível da própria medicina e a tecnologia?
O ambiente em que aspecto? No sentido de, se nós vivemos num ambiente social diferente, e até do ponto de vista de clima, pode, daqui a pouco, o ser humano ter que ser confrontado com a sua capacidade de sobrevivência e utilizar a tecnologia para isso, em condições extremas, por exemplo. Estou a dar um exemplo. Claro, sim. Pois eu também estava a pensar, em termos de ambiente, esta questão da partilha de informação e de repente o ser humano está ligado a qualquer ser humano do mundo, né? em tempo real. E isto cria um ambiente muito diferente em termos de sugestões para o próprio cérebro, não é? E a forma como lidamos com as nossas políticas ambientais, justamente, e económicas, tem que passar a incorporar os outros no resto do planeta, não é? Nós estamos cada vez mais interdependentes das pessoas pelo globo todo, e estamos à mercê das políticas delas, não é? E a influenciá-las também. Isto é extremamente novo para o nosso cérebro, extremamente. Nós andamos milhões de anos a aperfeiçoar, entre aspas, por seleção natural, um cérebro que andou num grupo de 100, 150 pessoas e de repente tem todo o mundo à sua disposição. Isto cria pressões seletivas muito diferentes e, embora nos seja extremamente difícil imaginar o impacto do que eu estou a fazer, porque agora eu posso estar a fazer uma coisa que impacta o outro canto do mundo, como é que me afeta, o que é que um chinês no outro lado do mundo sofre o impacto da minha política? Isto para o nosso cérebro é estranhíssimo. Mas como é que, o que é que nós sabemos sobre o cérebro, sobre a sua flexibilidade de repente ser confrontado com uma realidade profundamente aumentada a todos os níveis físicos e não só? O que é que acontece? É uma adaptação que temos que fazer muito rapidamente e que ele não está muito habituado. Lá está. Eu vou considerar alguém que eu acabo de ter ao meu lado como uma pessoa mais importante do que um chinês do outro lado do mundo. Mas porquê? Porque o meu cérebro me está a enganar, não é? Porque antes realmente as pessoas que estavam ao meu lado eram as mais importantes para mim e que afetavam mais o meu comportamento e vice-versa, mas agora já não. Os chineses podem ter tanto impacto na minha vida como o meu próprio Presidente da República. Qualquer dia, né? Não estamos assim tão longe. Portanto, o meu cérebro tem que se habituar. E aí sim é um trabalho muito do córtex pré-frontal, que é esta parte que os humanos têm especialmente bem feita, que é de insight, de criar consciência, de lutar contra instintos muito enraizados, muito animais, digamos assim, que nos predispõem para fazer uma coisa ou outra. Portanto, temos que ter esta camada de crítica, de pensamento crítico, de insight e transformar-nos completamente. Temos que deixar de ter uma empatia para o próximo e ter uma empatia para a outra pessoa mais longínqua e uma empatia para as gerações futuras, que também não era habitual. Francisco. Já agora digo-lhe outro exemplo relacionado com esta mudança comportamental e mudança do cérebro também, em relação à existência da tecnologia. Os meus alunos atualmente são multitarefa. Eles estão a ouvir, estão no telemóvel, estão a fazer várias coisas ao mesmo tempo. E isto acontece porquê? Porque, na realidade, nós somos bombardeados com estímulos atualmente imensos. Isto faz com que, na realidade, eles passem a ter um funcionamento multitarefa, que é bom, aumenta a flexibilidade cognitiva, mas é mau. É mau porque eles não são concentrados, não mantêm uma atenção concentrada durante um período de tempo longo. Isto é, temos aqui paradigmas que acontecem agora. Há partes do cérebro que vão ficar um pouco mais em pousio e outros que vão ser profundamente esticados, entre aspas, é isso? Sem dúvida. Há tendências naturais que serão contrariadas e quanto mais cedo... Contrariadas eu não quero dizer assim, mas mais moduladas de outra forma, não é? Controladas, e quanto mais cedo, melhor. Por exemplo, lembrei-me agora da questão da internet. É muito fácil fazer bullying à distância, não é? Quando eu critico o vídeo de alguém ou a foto de alguém no Facebook e não tenho imediatamente a reação daquela pessoa à minha frente. Se uma criança, imaginemos que evolui sempre com este tipo de interações e não tem o impacto do que diz mostrado à frente da sua cara, de modo a ativar circuitos que nós temos e que continuam a ser muito úteis de empatia, que é, se a outra pessoa chora com alguma coisa que eu digo, eu vou me sentir triste e, portanto, faz com que eu não queira voltar a dizer algo que a magoou, não é? Neste momento, tendo esta área da informação à distância, eu já não tenho esse tipo de feedback. Portanto, e nomeadamente no meu neurodesenvolvimento serão
sou exposto a esse tipo de feedback, eu temo um bocadinho em relação, não é, ao como é que isso me iria depois predispor a relações sociais com a empatia de vida. Portanto, isto é um exemplo de como temos tendências naturais que devemos manter e que não estão a ser ajudadas pelas tecnologias correntes, e então devemos ter um insight para adaptar as tecnologias correntes de forma a modular corretamente as nossas tendências, não é? Algumas terão que ser toned up e outras toned down, não é? Porque temos esta máquina biológica que é o nosso cérebro. Mas ambos perguntam. Há outra questão, que é um outro fator daquilo que o humano está a criar na própria revolução tecnológica, que é a velocidade vertiginosa da mudança em si, pressão que vai fazer sobre o corpo, digamos assim, mas também seremos nós capazes de lidar com todas as dimensões que a própria velocidade da mudança vai colocar. Eu gostava de ouvir, porque se falamos em total ubiquidade, a tal realidade ubíqua, isto é muito mais, não é só para o cérebro, é para a sociedade, é uma fortíssima alteração de paradigma a uma velocidade, é um virar de página completamente vertiginoso, Francisco. Completamente. É um virar de página muito mais forte do que quando passou da carroça puxada a cavalos para o automóvel ou para o foguetão. A questão é, podemos correr o risco de ter que pôr algum travão na velocidade a que estamos a criar tecnologia? Porque não estarmos preparados para lidar com toda esta mudança ao mesmo tempo. Aquilo que eu defendo, basicamente, aquilo que é o design para a alteração comportamental, é nós pensarmos no início o que é que se vai passar, controlarmos essa quantidade de informação, isto é, termos um conjunto de regras, temos um conjunto de processos que, de certa forma, também limitem esse processo. Mas também vai passar pela capacidade da pessoa em selecionar a informação que lhe interessa, ok? E isto também é a própria pessoa que consegue encontrar o seu caminho. Mas com essa carga de informação, cada vez será mais difícil. Vai ser mais difícil, exatamente. E sobretudo quando, por cima da realidade ubíqua, que é aquela que nos interessa, colocarmos o marketing e a publicidade em cima. E agora vamos à questão ética. E quais são as principais preocupações éticas que encontra? São múltiplas. São muitas mesmo. Comece por algumas. São múltiplas. Recuando um pouco na nossa conversa anterior, isto é a questão do viver para sempre, até que ponto é ético ou não é ético manter isso, manter essas memórias e manter o ser humano digital depois. Essa é uma questão que tem que ser pensada e tem que ser vista. Eu sinceramente, para mim, não vejo problema nenhum em relação a isto e gostaria imenso que isso acontecesse, mas eu não sei o que é que pode acontecer. As questões ligadas com a realidade ubíqua vai provocar problemas imensos, vai dispersar a atenção, vai haver aqui problemas muito interessantes que o cérebro vai ter que se adaptar também. Mas eu acredito que o ser humano é capaz já vencer coisas mais complicadas que esta e vai dar a volta por cima, sem problema nenhum. A utilização para fins errados da tecnologia é um clássico da discussão ética em torno da ciência. Exato. A questão da privacidade, como eu disse há pouco, a internet é boa, a realidade ubíqua, poder comunicar com qualquer pessoa do mundo usando a minha língua, eventualmente, é boa também, mas a privacidade, essa está exposta e essa vai ser difícil de se contornar. Diana, as suas inquietações éticas? A principal é mesmo a acessibilidade das novas tecnologias, a democratização. Que não se crie desigualdade no acesso às mesmas. Porque cada tecnologia, claro, pode ser bem usada, mal usada, mas isso é um problema que o ser humano já está a lidar com ele desde que existe. Não é? Portanto, eu acho que nós nos vamos sempre conseguir adaptar, mesmo com um crescimento exponencial das inovações tecnológicas. O problema que já temos também é de falta de democratização, não é? Já temos doenças que são apenas do mundo mais pobre, que já não, dos quais os mais ricos não sofrem. Portanto, isto é um problema que já temos. Quem detém a tecnologia e pode cavar um fosso no nosso mundo. Claro. Pois, quanto mais inovação tecnológica, mais possibilidade há de ela ficar só nas mãos de alguns. Mas isso não existiu sempre? Sempre? Sim. Portanto, a minha preocupação não é nova. Eu não creio que estejamos perante nada de novo. E o viver para sempre não inquieta? Ainda
está na ficção científica, mas eu acho que há uma série de ficção científica que foca com esse aspecto. Portanto, há um servidor no futuro que vai ter cada um de nós, as nossas memórias, a nossa forma de pensar, e poderemos, quando quisermos, começar a viver numa realidade virtual no futuro, onde quisermos, em qualquer país que quisermos, da forma que quisermos. Se fizermos download, usando os dados da nossa pessoa, download de nós mesmos. Download de nós mesmos, exatamente, num ambiente que nós escolhemos e vivermos lá virtualmente. Eu não me parece má ideia. Mas coloca a questão, por exemplo, da privacidade. E no caso, hoje em dia, já dos dados, por exemplo, sobre saúde, já se coloca, mas a partir do momento em que tudo for absolutamente digitalizado e só sobrar osso e carne, digamos assim, tirando, porque as emoções também vamos conseguir ler. A questão que eu coloco é, já hoje, quando refletimos sobre a utilização da tecnologia, por exemplo, nas neurociências, a par, em que ponto está a par a reflexão ética? Isso está a ser, neste momento, acautelado já, ou é algo que nós, só quando formos confrontados com uma situação extrema, vamos fazer essa reflexão? Não, é cautelado. Cada estudo de neurociência ou outro qualquer de investigação passa por uma comissão de ética que pesa os malefícios e os benefícios daquele ato de investigação. E também se ele está a ser conduzido durante o processo de investigação de uma forma em que os benefícios superam os malefícios. Isso já está a acontecer. Agora, a implementação dessas tecnologias depois tem que passar por eticistas, pelo sistema político, por referendos, se for caso disso, e assim se decidirá. Mas a preocupação existe cada vez mais na investigação. O ponto, para fechar, Francisco, tem a ver com também um conhecimento interdisciplinar. Nada disto se vai fazer só com engenheiros, só com designers, só com arquitetos, médicos, biomédicos. É isto? Exatamente. O conhecimento vai surgir da fronteira entre todas estas áreas. E não há outra hipótese. Não há outra hipótese. Vamos às sugestões. Quem quiser saber mais sobre o futuro ou saber que tipo de reflexão está a ser feita, vou já convidar a Diana Prata a avançarmos com algo que possamos ler, ver, assistir. Okay. Então, há um filme, chama-se Elysium, e retrata a nossa vida daqui a, penso eu, 100 anos. E lá terão as referências que já existem na previsão dos investigadores hoje em dia, de existir, por exemplo, uma cápsula na casa de cada um que diagnostica e trata todas as doenças. O que se passa é que isto passa-se num novo planeta e, portanto, há aqui a questão da desigualdade. Vamos ter um planeta VIP e depois o planeta Terra que vai estar num estado pior do que está. A série Black Mirror também é excelente para refletir sobre estas questões da vida depois da morte, etc. Francisco Rebelo. Eu ia dizer exatamente essa série Black Mirror, porque ela faz uma coisa interessante, ela parte do presente para o futuro. Isto é, ela parte da realidade aumentada, que é a realidade ubíqua também associada, para mostrar os problemas que estão associados. Ela parte da privacidade na web para mostrar o que é que acontece. Ela parte da questão dos imigrantes para depois também mostrar como é que eles podem ser ou não encarados ou vistos pelos soldados, enfim. Para voltando um pouquinho atrás, punha o Admirável Mundo Novo, que também é mais antigo, mas é um clássico e acho que é importante que as pessoas voltem também a olhar para ele. Aldous Huxley. Podíamos juntar filmes, não é? Sobre ficção científica, e há bastantes. Isso há muitos. E podíamos, por exemplo, voltar a 2001, a Odisseia no Espaço também, e outros inspiradores. Muito obrigado pela vossa presença. Neste episódio da Capa Contra Capa não lhe oferecemos a banda sonora do 2001, Odisseia do Espaço, mas vale sempre ouvir. Pena ouvir de novo o piano de Mário Lajinha neste genérico do programa que desta vez o convida a viajar ao futuro da humanidade. Da Capa Contra Capa é um programa da Renascença, em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, para ouvir ao sábado às 9h30 da manhã, em podcast, nas plataformas digitais habituais, nova aplicação da Renascença e em rr.sap.pt. Produção da Ana Marta Domingos, apoio de Carlos Vermelho e André Peralta. Nós regressamos na próxima semana para mais um debate sobre o presente e sobre o futuro.